Padre Vinícius, é o seguinte, a gente costuma fazer da seguinte forma aqui. Como, logicamente, tem muita gente que acompanha o nosso podcast e já conhece, né, a sua trajetória, mas tem muita gente que não conhece. E quem conhece pode conhecer um pouco mais também, né? Então a gente gosta de fazer uma introdução, recordando as origens, família, de onde Sempre que bom. de onde veio. Como diz a oração, Então- recordando a sua santa aliança. A história da salvação. Povo êxodo. Então Deus fez o céu e a terra. Naqueles dias. Naqueles dias, a mãe do Vini. Olha, mas não é uma história tão longa e nem vamos dizer assim, algo mágico, né? Às vezes a gente vê história vocacional de alguns e você vê que é algo construído e tem muito de magia, mas uma magia que a gente entende como dedo do divino, né? De Deus. Mas eu fui atuante na igreja, na verdade, uma insistência para que eu fizesse parte, né? Eu nunca me esqueço que eu não vi a hora de acabar a crisma para sair da igreja. Nossa, eu não queria ir mais na missa. Mas a crisma, eles falam que é o sacramento do espanto, É. né? Pântano. Exato. Pantanem. Tem essa É que brincadeira. nem o Dom Arnaldo falava, né? Pra crismar as pombas da catedral pra elas ir embora. Mas é interessante porque eu não tinha esse desejo de ficar. E no convite, quem conhece o João da igreja, né? Pra participar, eu comecei a minha primeira pastoral, comecei a fazer parte, o movimento era Legião de Maria, com as senhorinhas e os Eu senhores, né? acompanhava minha avó também. E comecei a fazer parte, aí fui convidado para começar no grupo de jovens. Eu lembro que eu não queria fazer JC, né? E aí eu falei que não tinha dinheiro e fizeram um negócio Miguel. do pão para que eu pudesse, fizeram rifa, sabe? O pessoal do grupo, do Pra você Pupim. ir no encontro. Aí Você eu, não tinha dinheiro pra pagar a ficha. eu tinha, mas eu não queria ir. Tinha. Foi a desculpa, sabe? Aí depois, quer dizer, eu penso que em toda a minha história de igreja e vocacional, foram muitas das pessoas que acredito Deus ter utilizado como instrumento. Alguns instrumentos que não são tão favoráveis, mas Deus também utilizou deles para que ele pudesse fazer com que o sonho dele na minha vocação acontecesse, mas a vocação é da igreja. Então isso eu consigo perceber hoje, esse dedo de Deus, as pessoas que ele foi utilizando para que eu pudesse dar passos. E depois, diante disso, né, participando da igreja, aos poucos, cada vez mais inteirado, quer dizer, na verdade a minha vida se tornou a igreja. Eu não conseguia mais desassociar, sabe? Sou formado em administração pelo Centro Universitário Claretiano. Pós-graduado, MBA. E interessante que depois eu comecei a lecionar lá no Centro Paula Souza, por um projeto do Estado. E foi, acho que um dos primeiros toques, assim, sabe? Quando eu fui para lecionar, aí me perguntaram assim, o senhor não é aquele moço que faz leitura na igreja? E os alunos... E, na verdade, de repente, na sala de aula, estava se falando disso. Da igreja. Né? E eu comecei a me sentir incomodado, porque não era para isso que eu estava lá, né? E é claro que tem, assim, eu falo que Deus e Cristo é sempre para nós um ponto máximo de exemplo, de testemunho que a gente segue e o nosso modelo. Mas entre os humanos existe um, na verdade, que foi para mim um modelo que acho que impulsionou o desejo de ir para o seminário, né? Que foi o Diácono Francisco. Isso eu nunca escondi de ninguém e eu tenho muito orgulho disso, porque muitas das vezes nós vemos que muitos dos jovens têm em padres um feeling vocacional, né? O seu up. E, na verdade, o meu foi do Diácono Francisco. Legal. E antes dele ser diácono, porque ele já tinha toda uma atuação na igreja e aquilo sempre me encantou. Às vezes as pessoas falam, mas foi capitão e sei lá, e tantas histórias, mas não por ele ser divino. Porque não foi isso que me encantou no Diácono Francisco. Mas por ele ser humano demais, né? entendeu? E reconhecendo essa humanidade, se dispôs a servir a igreja. Então o testemunho dele foi para mim aquele impulso vocacional.
para fazer os encontros, o Bruno, né, ele iria fazer os encontros e tinha vergonha de ir sozinho, então me chamou para que eu fizesse os encontros. Bruno Lopes lá. Isso. E eu disse assim, olha, eu vou... As histórias, ó, tá vendo? E eu Os vou... detalhes que a gente não sabia, ó. Então. E eu vou, mas não vou ser padre. E foi isso que eu falei. Peguei, Nossa Senhora. E fui, e comecei a fazer os encontros, na verdade, aí, num diálogo com o Rodrigo, né? O Rodrigo, quando o Rodrigo ficou sabendo que eu ia, numa conversa, ele também falou que tinha um desejo, né, de fazer o encontro, e nós fomos nós 3. Na verdade, em 4, tinha um da comunidade, que agora eu esqueci o nome. O Ederson, não era? Acho que Era é o Ederson. E nós fomos, né, e nós 3 entramos, o Rodrigo, o Bruno e eu. No percurso, com a graça de Deus e a formação, ela vai podando a gente, na verdade, nos ensinando. E aqueles que eram para ser padres hoje são, os que não eram, com a graça de Deus não são. Então eu não era para ser mesmo. Não é. Não, né? Às vezes fala assim, era para ser. Mas foi assim, então não tem nada. Eu, por exemplo, eu nunca tive o desejo, eu não fui coroinha, eu fui ser acólito, na verdade, eu fiquei pouquíssimo tempo. Né? Não, antes, eu aqui na paróquia fui acólito para aprender a mexer, porque já tinha aquela questão de ir pro seminário. Mas você foi ministro, né? Logo eu fui ministro, então. Mas, por exemplo, aquele negócio de. Hoje tem os meninos que eles mexem no missal com uma maestria. Eu não tive isso, não fui coroinha. Então foi um percurso, nada mirabolante, mas eu percebo hoje quantas pessoas que Deus utilizou para mostrar o caminho que Ele queria para mim, né? E por mais que não gostam que dizem assim, eu nunca deixei de pensar. Alguns formadores já até me corrigiram em relação a isso, mas é o que eu sinto no meu coração, né? O sonho, o desejo de Deus na minha vida e vocação. Eu não estou realizando um sonho meu, é um sonho de Deus. Que lindo. E ele se torna meu porque é o de Deus, né? Então, nossa, eu vejo assim. Isso, né? Eu gosto de pensar assim, porque se a nossa existência cristã é para realizar o desejo e a vontade de Deus, muitas das vezes os sonhos de Deus sobressaem aos nossos. São maiores que os nossos, né? E devem ser. E nos fazem muito mais felizes. Isso que eu ia perguntar. Isso é uma pergunta afirmando, né? Quando a gente realiza o sonho de Deus na nossa vida, preenche, né? De uma forma total. Porque Ele sabe, né? Ele sabe o que nos preenche. Às vezes a gente fica preso, né, nos nossos sonhos, assim, nas nossas metas. E sempre parece que tá sempre faltando alguma coisa. E quando a gente coloca Deus à frente, ó. A tia Lolita uma vez falou pra mim, uma vez eu fui buscar ela pra fazer um encontro aqui em Batatais. E ela falou assim, ó. Uma oração só, filho. Se Deus quiser... Jesus, se o Senhor quer, eu quero. O que o Senhor não quer, eu não quero. Simples assim. Simples. Que é difícil. É a totalidade, né? É difícil, não é algo tão fácil. Não. Porque a nossa humanidade, ela tende a sobressair ao divino em nós. Porque nós somos imperfeitos. Né? Quer dizer, tanto que o crescimento, o nosso galgar na fé, a conquista de espaço na fé, se dá justamente para que o divino fale mais alto em nós. E é um processo longo, cada um tem o seu tempo, porque o tempo é de Deus. Né? E eu costumo sempre dizer, por exemplo, até o processo de santidade. Porque às vezes as pessoas, existem alguns que já estão dentro da experiência do ministério há tanto tempo e criticam os mais novos por algumas ações, mas esquecem que eles estão apenas iniciando um processo que eles às vezes já têm muito e muito tempo. Então é importante que cada um faça o seu percurso, cada um faça o seu espaço. E uma coisa que, ao meu ver, é um grande pecado da humanidade na família, no trabalho e na igreja. Nós muitas vezes não deixamos que os outros quebrem a cara. É importante, né? Porque a frustração, o quebrar a cara, o perceber tudo isso faz crescer. Faz parte do processo. processo. Quer dizer, a gente vê hoje a questão das famílias mesmo. Muitas desestruturação familiar por conta do quê? Porque os pais cada vez menos querem que os filhos quebrem a cara. E eles cada vez mais são privados de crescer. Né? Então, o resultado disso hoje, uma sociedade que busca, através da psicologia e de tantos outros meios, prolongar o processo da juventude, que hoje, contido nos seus 29 anos, querem passar para quase 40 anos, porque
as pessoas envelhecem mas amadurece a maturidade mais rápido, né? não, mais tarde, Menos. né? Ah, tá. Entendeu? Aí quer dizer, então vamos deixar a juventude até 39, porque é natural que Ué, com até 39 anos eu haja como um jovem. É. E aí a sociedade vai correspondendo a uma coisa que não é a realidade, não deveria ser. Tanto- Isso reflete em tudo, né? Até o sair de casa, né? Você Sim. vê que cada vez mais tarde as Saindo pessoas de estão saindo de casa. E tudo contribui para isso, né? Todo o sistema, né? Existem aqueles que falam de um grande sistema que existe, de conspiração. É que tem tanto tempo para pensar em tanta coisa que se fosse trabalhar não pensar nessas abobrinhas. Mas é tanta coisa, tipo assim. Mas existe um sistema Sim. que é favorecido por isso, é beneficiado por isso, tem lucro. Existe esse sistema. Quer dizer, e nós financiamos muitas vezes esse sistema. Nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto cidadão, porque muitas vezes a gente está nesse bojo e nós não percebemos isso. É verdade. E é um risco que nós corremos, né? Uhum. Cada vez maior, de fazer com que esse sistema se torne uma realidade, essas ideologias cheguem a nós e... Você acha que a frustração, ela tá linkada a isso? Por exemplo, eu sempre falava muito no terço, né? Sobre Uhum. a esperança, não é do verbo esperar, né? A esperança é esperar em Deus, na certeza de que o melhor sempre virá. Então a gente se decepciona por conta disso, porque a gente coloca no lugar errado essa esperança. Porque a esperança em Deus é na certeza de que o melhor virá. Independe do tempo, né? Tem o tempo dele. E muitas vezes a gente coloca as nossas Esperança, expectativas nas pessoas, nas coisas, no dinheiro. As pessoas sofrem por causa da dívida, por causa da doença. Mas é isso que, por exemplo... Não é? O grande sistema é isso que nos passa. Por exemplo, hoje não ter o emprego é frustrante e preocupante, porque o que rege a nossa sociedade capitalista, em tudo, não uma crítica a ela, porque nós somos uma sociedade capitalista, vivemos de uma certa forma regidos por isso, só que é o modo como usamos, né? Quer dizer, eu vou trabalhar para quê? Para dar luxo ou para dar o sustento? O conforto, quer dizer, aí a gente né? precisa, por exemplo, ver em pais e mães que trabalham longas horas por dia, às vezes mais do que se deve e até precisa para dar o além. Sempre... Porque nós criamos expectativa. Nós somos, por exemplo, nós somos formados para sermos vencedores, para sermos ricos, bem-sucedidos. Nós somos formados isso. Por exemplo, uma criança na escola, os pais exigem que elas tiram 10. Tem que fazer uma faculdade. Como se isso fosse resultado do melhor aluno. E nem sempre a nota corresponde àquilo que ela não é. O fracasso da nossa educação hoje, ao meu ver, eu vejo o sistema educacional, o maior fracasso, quando você vê um sistema educacional que ele ainda é regido quando tem provas... Notas, né? Quer dizer, ele se reconhece fracassado, porque o aluno é avaliado a partir de uma prova que não diz nada. Então, quer dizer, nós nascemos numa educação fracassada. Você pode ir mal numa prova por um momento. Exato. Né? E pode dar o branco, pode não recorrer. Quer dizer, e aquilo que às vezes o aluno tem como potencial, ele fica escondido. Então, o sistema nos faz assim. E aí, por exemplo, os melhores alunos talvez não são... Os melhores alunos talvez seja aquele jovem do evangelho que o pai chega e pede assim, pede para que ele faça alguma coisa e ele fala sim, vou fazer, e não vai fazer. E tem aquele outro que fala que não vai fazer, mas se arrepende e vai fazer. Então, quer dizer, é muito disso. Então, por exemplo, a sociedade da aparência, né, os grandes conglomerados que nós temos educacionais são regidos por notas. Eles são fracassados, podem não saber, mas são. Né, humanamente são fracassados, porque não estão formando seres humanos, cidadãos, estão formando, de uma certa forma, parece que são amebas, né? Irmão Francisco, boa noite, meu povo. É de padre assim que a igreja precisa. Eu concordo. Esse é dos bons. Falar nada pro Diago.